Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa e o nosso lema é pensar nas coisas do alto. A palavra de hoje é sobre a mulher dos tempos bíblicos. Queridos, sobre este assunto encontramos as mais diversas opiniões acerca dessa posição. Por isso, no vídeo de hoje, conheceremos um pouco mais sobre a mulher na sociedade dos tempos bíblicos. Existe uma opinião muito forte acerca da mulher nos tempos da Bíblia, sobre seu valor, sobre suas excelentes qualidades de liderança, de igualdade com o homem, mas ao mesmo tempo existem muitas leis que impediam ela de assumir tal igualdade. O importante é que tenhamos o cuidado de não julgar o povo de Israel, por nossas perspectivas modernas, porém entender a cultura da época, porque para eles a harmonia e cooperação eram mais importantes do que um sentimento, de liberdade e individualidade. Claro que isso não justifica a conduta deles, mas nos ajuda a entender o seu raciocínio. A lei judaica, embora não fosse obedecida, permitia grandes flexibilidade quanto a isso. Então, como viviam as mulheres no tempo bíblico? Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, e eu ainda te desafio a, em 3 segundos, deixar o seu joinha, tocar no sininho e compartilhar esse vídeo aí nas suas mídias, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, hoje argumentaremos a respeito dessas frágeis mulheres fortes de Israel. As mulheres que são 51% da população do país de Israel, pouco mais de 3,5 milhões de pessoas, veem seus direitos vulneráveis, especialmente no campo da família. Arrastam a obrigação geral de se casarem por meio de um rito religioso, já que o matrimônio civil não é contemplado naquela região. E além disso, só se pode levar a cabo com o consentimento do rabino. Shafran, que é um porta-voz da Associação de Rabinos pelos Direitos Humanos, ele explica que as sinagogas tentam ajudar essas mulheres, convencendo os maridos a dar o braço a torcer. Os ameaçam com o repúdio da comunidade, com o impedimento de estudar a Torá, que para eles é muito sagrado, ou com o rebaixamento no organograma da sinagoga e até com denúncias a autoridades penais. Em 2007, 80 homens cumpriram prisão depois de serem apontados por seus rabinos, informa aí, a agência F, daquela região. A agência EF é um serviço de notícias internacionais criado em 1939 na Espanha. É a 4ª maior agência de notícia do mundo, EFE. Bem, estes são os novos desafios da mulher que vive em Israel hoje. Mas e nos tempos bíblicos? Como era a vivência daquelas mulheres guerreiras e sofridas? Queridos, o papel da mulher na sociedade nos tempos bíblicos era determinado em grande parte pela personalidade dela e pela atitude do marido. Ela não era um produto secundário da criação ou uma espécie de ideia posterior. Homem e mulher juntos constituíam a imagem de Deus, conforme Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Essa imagem só ficou completa depois que Eva foi criada, pois não era bom o homem viver sozinho. Mesmo que alguns não aceitavam esse fato ainda, da Escritura, outros aceitavam sim. E para entendermos melhor como era a mulher na sociedade dos tempos bíblicos, devemos observar algumas coisas. Primeiro, as virtudes das mulheres nos tempos bíblicos. Como era?
muitas mulheres hebreias tinham uma participação ativa no relacionamento familiar e comunitário, eram criativas, né? Expressavam suas opiniões, elas participavam do espaço. Exemplo, Joquebede. Ela teve a iniciativa de salvar seu filho Moisés, que, pelo decreto de Faraó, ele deveria ser morto, mas ela o salvou. Tomou as providências necessárias para isso, salvando o filho, né? E isso está escrito na história lá em Êxodo, no capítulo 2. Um outro exemplo é Ana. Foi uma mulher dos tempos bíblicos que tomou uma atitude e fez uma aliança com Deus para ter um filho. E veio a ser a mãe de Samuel. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 1 a seguir. Queridos, houve mulheres também que chegaram a ocupar posições de liderança entre o povo de Israel nos tempos bíblicos. Podemos citar Débora, que foi uma juíza que ajudou a orientar um exército. Está lá registrado em Juízes capítulo 4. Teve a Miriam, que ocupava uma alta posição no comando de Israel, vindo logo abaixo de Moisés e Arão. E em certa ocasião ela liderou uma rebelião contra o seu próprio irmão. Então veja, podemos citar também a Esther, né? Foi outra mulher notável nos tempos bíblicos, tornou-se rainha da Pérsia e com muita coragem ela conseguiu abortar um genocídio de judeus. Deus, para aquele povo, né, era representado por aquela mulher forte e guerreira chamada Esther. Isso está registrado em 2 Reis, no capítulo 22. Portanto, o judaísmo não impediu que essas mulheres ocupassem posições de liderança nos tempos bíblicos, que eram tempos difíceis para ela. Então, essas são as virtudes das mulheres naquele tempo. Elas arregaçavam as mangas e mesmo na lei sendo pesada, elas ainda tinham a sua história. A mulher de Provérbios, capítulo 31, né? Precisamos considerar também uma mulher que era uma mulher ideal, né? Provérbios 31 fala dessa mulher que era a mulher ideal. Ela supervisiona bem a sua casa com seus muitos servos, tudo mais. Ela confecciona roupas, ela dirige um negócio, ela compra um terreno. Trata-se de uma mulher que detém uma ampla gama de responsabilidade e de oportunidades. Essa é a mulher descrita em Provérbios 31, uma mulher virtuosa. Já o mandamento bíblico de honrar pai e mãe faz distinção entre eles. Ambos devem receber igual honra, tanto o homem quanto a mulher. No caso de adultério naquela época, ambos deveriam ser apedrejados. Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 fala sobre isso. Havia mulheres de grande fé como Sara, a Raabe, a meretriz, que são incluídas na famosa lista dos grandes heróis da fé, registrada em Hebreus capítulo 11. Mesmo assim, havia algumas restrições impostas à mulher dos tempos bíblicos. Que restrições seriam essas? Nos tempos bíblicos, Israel era uma sociedade definidamente patriarcal e por isso tinha uma maneira diferente de ver a mulher. Em geral, os homens eram os chefes da família e do governo. Embora em Deus a mulher é de importância igual à dos homens, alguns não haviam assim. Haviam algumas leis que impunham sérias restrições à mulher nos tempos bíblicos. No primeiro século, havia uma célebre oração que os judeus recitavam, na qual agradeciam a Deus por não terem nascido mulher. Pense aí, queridos, como isso era complicado, como era difícil para a mulher. Esse sentimento era generalizado e alguns homens chegavam a cometer absurdos abusos por causa disso. Algumas das leis pareciam impor restrições à mulher em suas atividades, em sua atuação social, em seu valor pessoal básico. Normalmente, só os homens podiam ser donos de alguma propriedade, por exemplo. Uma mulher podia herdar os bens dos seus pais, somente no caso de não haver filhos do sexo masculino. Isso está registrado lá em Números, no capítulo 27, versículo 8.
Se uma mulher fizesse uma promessa ou um juramento, só poderia mantê-lo se o marido concordasse. Isso está em Números 30, 10. Se uma mulher não tivesse filhos, logo se supunha que o problema estava restrito a ela e que isso era sinal de que Deus não se agradava dela. Olha, isso está registrado em Gênesis, no capítulo 30. A mulher tinha que ter as provas de sua virgindade. Está lá em Deuteronômio, capítulo 22. Já para o homem, isso era impossível questionar. Ninguém tocava no assunto. O valor monetário atribuído à vida de uma mulher equivalia a metade do valor atribuído ao homem. Isso também está registrado em Levítico, no capítulo 27, versículos de 1 a 8. Essas são as restrições que eram severamente impostas à mulher nos tempos bíblicos. O cuidado com a mulher naqueles tempos, como que era? Os que achavam que as mulheres eram propriedades de alguém, criam também que elas eram muito simples e que precisavam de proteção. Por causa disso, não se estimulava a educação extrafamiliar para elas. Eram muito poucas as mulheres que tinham uma carreira própria, era muito pouca. Muitas se casavam tranquilamente, sem questionar nada, e as que não se casavam continuavam debaixo da autoridade patriarcal. Nessa sociedade, os pais gostavam mais de ter filhos do sexo masculino do que feminino. Isso não quer dizer que os homens não amassem suas esposas e filhas, por vezes não as tratassem de igual para igual, não. Quando um homem maltratava ou humilhava sua mulher, então o pai ou os irmãos podiam repreender ele. Claro, queridos, que mesmo diante de tudo que estamos falando, é evidente que alguns homens amavam profundamente as suas esposas e suas filhas. Também não podemos generalizar a situação naquela época. Quer um grande exemplo disso? Veja o que é demonstrado pelo fato de Jacó ter trabalhado 14 anos para se casar com Raquel, como vemos em Gênesis capítulo 29, versículos de 15 a 50. Então, toda regra há exceção. Há muitos homens que protegiam, que amavam e valorizavam as suas mulheres, sim, naquele tempo, sim. Um outro exemplo, José e Maria, e assim, tantos outros exemplos que eu poderia citar aqui. Agora, as mulheres nos dias de Jesus Cristo, como que eram? Em seu ministério, Jesus falou, abençoou muitas mulheres. Além disso, algumas delas pertenciam ao seu círculo de seguidores, entraram no seu ministério. Essas discípulas eram de diversos níveis sociais e econômicos. Então, como eram as mulheres dentro do ministério de Jesus? Vamos citar algumas, por exemplo, Maria, a mãe do Senhor. Era uma mulher de grande fé, exercia uma notável influência sobre ele. Estava sempre em sua companhia, no sentido espiritual, ela considerava Jesus e ela respeitava, ela obedecia ao mestre. Muitas mulheres, assim como a sua mãe, a seguia pelo respeito que ela tinha com o mestre, o seu filho. Veja lá em Marcos capítulo 3, versículo 35, você vai entender melhor. Uma outra personagem interessante no ministério de Jesus era Maria Madalena. Ela era uma mulher que anteriormente ela fora endemoniada. Provavelmente ela possuía recursos financeiros como tantas das outras que seguiam Jesus. A Bíblia registra que Maria Madalena era uma das mulheres que acompanhavam Jesus e os discípulos em suas viagens de evangelização nos povoados. Por ocasião da morte de Jesus, foi uma das que estivera presente no Calvário, apesar dos perigos que corriam os seguidores de Jesus em Jerusalém, mas Maria Madalena esteve sempre presente ali. Depois, foi uma das que encontrou o túmulo vazio e a primeira a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Teve uma outra Maria, essa é a irmã de Lázaro.
outra devotada seguidora de Jesus, né? A conhecida Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, aquele a quem o Senhor ressuscitara. Era uma outra mulher que estava sempre ali. As escrituras a descrevem como uma pessoa sensível, contemplativa, que se sentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Isso está lá registrado em Lucas 10. Também estava presente a ressurreição do seu irmão, né? Está registrado no capítulo 11 de João. Um dos seus gestos mais notáveis foi a de ungir a cabeça de Jesus com um perfume caríssimo. Ela fez isso e a Bíblia registra em Mateus capítulo 26, versículo 7. Isso provocou uma séria reação entre os discípulos de Jesus, homens de mentalidade prática. Mas ela, Maria de Betânia, teve o seu testemunho no ministério de Cristo. Uma outra Maria é a Maria, mãe de Tiago. Ela era a mãe de Tiago e de José e esteve presente aos principais eventos dos últimos meses da vida de Jesus e também de sua morte, assim como Maria Madalena esteve. Também ela acompanhou o Senhor em suas viagens evangelísticas. No Novo Testamento, ela é citada entre as outras Marias. Pelo menos mais 2 Marias são mencionadas ali em Atos dos Apóstolos e na Carta aos Romanos. E mesmo as 4 que citamos não estão claramente identificadas. Qual delas, por exemplo, era a esposa de Cleófas? Isso não podemos dizer ao certo. A mãe de Tiago e João também se chamava Maria e seria ela uma das 4 mencionadas em relação à mãe de Tiago e José. Qual delas seria? Também não sabemos ao certo. Maria era um nome bastante comum e várias das seguidoras conhecidas de Cristo tinham esse nome, né? Maria, João, José, eram nomes muito comuns naquela época ali. O nome de Marta é sempre mencionado juntamente com seus irmãos, Maria e Lázaro. Os mais conhecidos eventos a ela relacionados são a visita que Jesus fez à sua casa, em ocasião de que ela se mostrou bastante atarefada. Aí houve um diálogo ali que ela teve um pouco antes da ressurreição de Lázaro. Merece menção também, queridos, o fato de que nos momentos mais cruciais da vida de Cristo, como na sua prisão, na morte, no sepultamento, essas mulheres, elas foram suficientemente corajosas, né, para permanecer ao lado até o último instante, conforme a Bíblia registra. E em compensação, também foram as primeiras a desfrutarem da enorme alegria de ver as evidências da ressurreição de Cristo Jesus. Aí entra algumas atitudes para com essas mulheres. O fato de Jesus se relacionar bem com essas mulheres criou muitas oportunidades para interpretações sociais, né, nessa questão aí de pessoas mal intencionadas, né, interpretar de forma errônea a participação dessas mulheres no ministério de Jesus. Seus acusadores teriam ficado muito satisfeitos se tivesse podido atribuir atos de imoralidade, de conduta imprópria, né, dessas mulheres aí no ministério de Jesus Cristo. Parece que Jesus revelou grande coragem quando ignorou as barreiras sociais e culturais, né, por causa dessas mulheres. Ele exerceu um ministério vital, importante, para quebrar barreiras, dogmas, né, na vida dessas guerreiras. Os riscos que ele correu tornam-se ainda mais sérios pelo fato de alguns críticos modernos distorcerem seu trabalho entre elas. Hoje é muito difícil levantar todo esse leque de sentimentos e preconceitos que existiam contra o sexo feminino nos dias de Cristo. Mas, analisando algumas das atitudes que ele tomou, podemos captar um pouco do aspecto revolucionário que caracterizou muito dos seus atos. Precisamos lembrar, caros ouvintes, também, que Israel, nos tempos bíblicos, nem todas as pessoas tinham a mesma opinião com relação à posição da mulher na sociedade. Quanto a um certo rabi, ele dizia que as mulheres tinham que ser tratadas de determinada maneira, não quer dizer que a maioria da população concordasse com ele.
quando um rabi criava uma ordem, uma lei, não queria dizer que era generalizada aquela lei, todos iriam obedecer. As culturas grega e romana já estavam exercendo certa influência sobre os judeus. E foi nesse contexto que o próprio Jesus Cristo, ele aceitou a presença das mulheres. A sociedade estava vivendo um momento de transição nesse contexto, então Jesus introduziu uma nova postura em relação a essas guerreiras, o que representou um grande avanço em comparação aos dos seus contemporâneos. A grande coragem dele foi aceitar mulheres no meio do grupo dos discípulos. Para os judeus ortodoxos, a mulher não podia ter participação ativa nem nos cultos, nem nas sinagogas. Elas deveriam sentar no fundo das sinagogas e permanecerem caladas. Em vez de participar dos atos religiosos, elas tinham que se manter a certa distância dos homens. Aí entra Jesus e dá um grande espaço às mulheres, a contragosto de muitos e de uma cultura. Em muitas das sinagogas, elas não poderiam ler, nem ter nenhum outro tipo de atuação, mas isso não impediu que mulheres como Ana, por exemplo, adorassem a Deus abertamente no templo, como está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 36. Mesmo existindo ali uma área denominada o Pátio das Mulheres, contudo, no Santo dos Santos, elas não poderiam entrar, eram proibidas. Mas Jesus simplesmente ignorou essa atitude geral contrária à mulher e deu início a uma total participação feminina no seu reino, no seu ministério. Todas as pessoas tinham acesso livre, total a Deus e ao reino de Jesus. A partir daí, então, Jesus passou a ensinar as mulheres também. Ensinou verdades espirituais a elas, mostrou o caminho do reino, mostrou igualdade. Alguns dos seus mais profundos ensinamentos foram transmitidos a elas, exclusivamente elas. Algumas foram dadas em particular, como no caso da mulher à beira do poço, Esse fato foi registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Do ensino sobre a ressurreição dada a Marta e Maria, registrado no Evangelho de João, no capítulo 11. Outros foram dados em público em diversas ocasiões para grupos mistos, e ele estava ali sempre presente ensinando as mulheres. Então veja, querido, ele rejeitou a ideia geral de que a mulher não era inteligente. Ideia essa que levava os antigos a acharem que ela não deveria ter direito à educação, exceto estar relacionada com as tarefas domésticas. E os discípulos de Jesus assumiram a mesma postura do mestre, valorizando e respeitando as mulheres. Pois sabemos que uma das maiores reuniões de oração da igreja primitiva, registrada em Atos 1, foi assistida por crentes de ambos os sexos. E a Bíblia faz questão de registrar as mulheres que estavam presentes em Pentecostes. Outra coisa que Jesus desafiou a sociedade daquela época foi em ter entrado na casa dessas mulheres. Essa atitude foi muito corajosa e expôs as duras críticas dos rabinos na época. Mesmo hoje em Israel, muitos homens evitam situações semelhantes por terem medo disso comprometer o seu bom nome. Aí Jesus enfrentou o perigo de ser difamado e decidiu correr esse risco. Ao que parece, quando Marta o hospedou em sua casa, juntamente com seus discípulos, ele não temeu as línguas ferinas, nem os boatos maldosos, e entrou e ceou com eles. Está lá registrado em Lucas 10. Bem, queridos, se Jesus frequentava as residências femininas, agora imagina naquela época conversar em público com uma mulher. Cristo sentia total liberdade em conversar com as mulheres em público, mas os discípulos, na ocasião em que encontravam conversando com a mulher junto ao poço, mostraram-se bastante chocados. Veja isso registrado lá em João 4, no versículo 27. Muitos mestres da lei davam grande importância à tese que a mulher não poderia conversar
em público com desconhecidos. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Se um homem de certa posição falasse com uma mulher em local onde eles pudessem ser vistos, isso era considerado um ato escandaloso, vexatório nos tempos bíblicos. Algumas das autoridades achavam que esse gesto era um motivo para o divórcio imediato. Pense aí. Na época dos festejos religiosos, as mulheres tinham que permanecer dentro de casa. Os mais extremistas eram de opinião que na rua o homem não podia conversar nem com a sua própria esposa. Imagine como era difícil a situação da mulher aí. Para elas, na época, só um indivíduo fora do juízo normal conversaria com desconhecidos. Agora imagine aí o que eles pensavam de Jesus se envolvendo com as mulheres. Eles achavam o quê? Jesus não tinha um juízo normal, era um cara irresponsável. Tais conceitos não eram impostos pela lei judaica, eram proposições de líderes religiosos. Contudo, como acontece ainda hoje, algumas opiniões pessoais haviam se tornado mais importantes que a própria lei. Entretanto, queridos, ainda existe algum que sabiam pensar por si mesmo e não observavam essas tradições, esse jugo em cima das mulheres. E a influência desses indivíduos mais liberais, bem como da sociedade romana, pesou bastante sobre a cultura judaica a ponto de produzir mudanças, né? E houve aí algumas mudanças favoráveis às mulheres. Agora, raciocine comigo. A coisa só ia piorando em relação a Jesus e os rabinos, quando, além disso tudo, ele permitiu que as mulheres tocassem nele. Olha aí, não podia falar em público com mulheres, Jesus falava. Não podia falar em particular, Jesus falou. Não podia entrar em casa de mulheres, Jesus entrou. E agora, tocar em mulher, né? Não podia e Jesus permitiu. A melhor atitude que Jesus poderia tomar com vistas à sua segurança seria procurar evitar contato com as mulheres. O fato de haver mulheres em seu grupo de seguidores já não era bom. Imagina ter contato ali e ainda por cima permitir que elas tocassem nele. Parecia uma grande imprudência do mestre aos olhos dos rabinos, né, dos doutores da lei daquela época. Agora imagine, o beijo era uma prática comum na cultura judaica. Na igreja primitiva veio a ser uma importante forma de saudação. Isso era chamado de ósculo santo. De um modo geral, supõe-se que os crentes só se beijavam no caso de pessoas do mesmo sexo. Mas existem evidências que dão a entender que houvesse essa prática também entre pessoas de sexo oposto. Mas Jesus permitiu que uma mulher não apenas lavasse os pés dele, mas também o beijasse, como podemos ver escrito em Lucas capítulo 7, versículo 38, no que provavelmente contrariou um padrão de conduta estabelecido naquela época. Pense aí, né, o que Jesus enfrentava. Bem, queridos, se para aquela cultura seria escândalo, né, ver Jesus entrar numa residência, conversar com a mulher na praça, agora imagina para aquela cultura, para aqueles mestres da lei, ver uma mulher ainda de vida livre, lavar os pés do mestre e o beijar. Nossa, pense aí, as prostitutas se aproximando de Jesus. O ministério de Cristo era tão permeado de perdão, amor, que até as detestadas e maltratadas prostitutas se sentiam atraídas por ele, em busca de misericórdia, em busca de compaixão, em busca de perdão. João Batista também conquistou a atenção delas, já que pregava arrependimento e perdão. Jesus não aprovava a atividade dessas mulheres, claro, mas o que parece tinha compaixão delas. Embora muitas meretrizes demonstrassem esperanças de recuperação, os fariseus achavam que elas não deveriam receber nenhum apoio moral, nenhum perdão. Mas Jesus, ele preferia pregar para essas mulheres promíscuas, como é o caso da que conversou com ele junto ao poço de Samaria, João 4, do que os religiosos de corações impiedosos, endurecidos, jamais permitiriam um caso desse.
Não é de admirar, portanto, que as pessoas dessa classe desprezada, né, se sentissem atraídas por aquele que era pura misericórdia, compaixão e perdão. Agora, quanto aos direitos da mulher no divórcio nos tempos bíblicos. Queridos, naquele tempo a mulher não tinha nenhum valor na questão do divórcio, ou seja, ela não possuía os mesmos direitos que o homem. Certo? Então, nos dias de Cristo, a visão que se via, né, havia de regra, os homens tinham das mulheres, levá-las a tratá-las como quase que um objeto de propriedade. O maior defensor dessa posição era um teólogo de nome Hillel. Hillel, o ancião ou babilônico, ele viveu no ano 60 a.C. Era líder proto-rabínico, ele visto nas fontes rabínicas como sendo o pai fundador da casa de Hillel, viveu durante o reinado de Herodes o Grande. Ele foi uma figura central dos últimos tempos, né, o período do Segundo Templo. Ele nasceu na Babilônia, no que é hoje o Iraque. Ele mudou-se para Jerusalém para estudar com o relatado conteúdo Talmud. Ele era pobre, ganhava a vida como lenhador, não podia pagar as taxas da academia. Por esse motivo, quando ele conseguiu postura, decidiu-se pela abolição das taxas da academia para todos os alunos. Estudiosos respeitados em seu tempo, a Hillel atribuía diversos ensinamentos como a Mishnah e também ensinamentos do Talmud. Ele afirmava que o homem podia divorciar-se de sua esposa a qualquer momento sem ter motivo algum. Tão logo a deixasse de amar, poderia mandar embora assim de forma simples, sem comprometimento nenhum. Essa postura extrema era baseada numa interpretação pessoal, né, e errônea de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, né, e comparava com uma leitura ali de Êxodo capítulo 20, versículo 17, que sugeria que a mulher do próximo deveria ser vista como um boi. Pense aí na interpretação bíblica desses rabinos naquela época. Misericórdia, hein? A escola filosófica de Hillel consideravam que as mulheres eram meras propriedades do homem. Até mesmo alguns mais esclarecidos aceitavam prontamente esse conceito como se fosse uma revelação divina, se fosse um dogma sagrado. Mas apesar de a ideia ser largamente aceita, o que poderia ser favorecido um desregramento em termos de caso de divórcio, com certeza isso não foi à frente, né? Isso caiu, isso perdeu sua força. Surgiram então alguns fatores para evitar esse tipo de ação, né, a nível de divórcio, no qual estamos argumentando agora. Primeiro, os casais não desejavam divorciar-se porque estavam ligados pelo amor e devoção e não pela lei matrimonial. Segundo, o segundo trabalho que eles prestaram aí para combater essas heresias aí, muitos casos, se um homem se divorciasse de sua esposa, teria que devolver o valioso dote que ele recebeu ao casar-se com ela, né? Aí isso aí já foi freando essas heresias. E em terceiro lugar, aqueles que se divorciavam com muita facilidade não seriam bem vistos na sociedade. E além do mais, Jesus defendeu muito a mulher nos tempos bíblicos. Ele contestou no Evangelho de Mateus 19:9 que a forma clara e direta nesses conceitos populares está dentro da vontade de Deus. Ele defendeu a dignidade da mulher. Os homens não poderiam divorciar-se da esposa a não ser em caso de adultério. Isso é o que Jesus ensinou a elas. Se um homem se divorciasse sem uma causa justa e se casasse de novo, estaria cometendo adultério. Essa colocação de Jesus deve ter sido muito bem aceita pelas mulheres que viviam num contexto social tão contrário a elas.
Era um posicionamento claro acerca de uma questão bastante delicada, mas Jesus entrou ali e deu o seu aval. É possível, queridos, que o fato de tantas mulheres se mostrarem predispostas a ouvi-lo, segui-lo, devesse, em parte, à postura de Jesus em defendê-la, em amar, em derramar misericórdia e perdão. Existem também utensílios usados pela mulher naquele tempo, É claro, não devemos supor que durante todo o decorrer da história israelita as mulheres usassem os véus. Mas esse utensílio, influenciados pela imagem que temos da mulher árabe hoje, nossa tendência é pensar que as antigas judias vivessem com véus no rosto o tempo todo. Em certas situações, elas de fato usavam aqueles véus, mas a Bíblia cita só alguns casos que a mulher usavam aquele véu. Por exemplo, podemos citar Rebeca. Ela encobriu parte do seu rosto por um véu quando avistou Isaac pela primeira vez. Isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 24, versículo 65. O mais provável é o que tenha feito com o próprio Chale, porque antes a Bíblia relatava que ela estava com o rosto descoberto. Podemos afirmar que o véu era parte da vestuária das mulheres naquela época. Podemos deduzir também que Paulo queria que as mulheres colocassem alguma coisa na cabeça quando estivessem adorando a Deus, conforme ele citou lá em 1 Coríntios 11, 5. Fora isso, é pouco mencionado na Bíblia a questão do uso do véu. Já no tempo do apóstolo Paulo, sobre a mulher na igreja primitiva, o apóstolo também faz uma declaração muito forte no sentido de que as mulheres não sejam encaradas como uma mera propriedade do homem. Paulo defendeu, a postura e a moral da mulher também. Ele afirmava em 1 Coríntios 7, versículos de 1 a 7, categoricamente que o marido deve agradar a esposa e não apenas a esposa agradar o marido. Ambos devem se agradar. Afirma também que o marido tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Foi o que ele deixou registrado lá em Éfeso, no capítulo 5, versículo 25. O apóstolo Pedro, por sua vez, deixou registrado na sua carta lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, os homens que eles tinham que tratar a esposa com dignidade e que não o fizesse, as suas orações não seriam válidas. Entendeu? Nos primórdios do cristianismo, as mulheres tinham um papel relevante naqueles primórdios, no início da igreja primitiva. Embora a maioria da liderança oficial fosse constituída de homens, a igreja de modo geral contava com inúmeras mulheres no ministério. Lídia, é um exemplo das mulheres senhoras que aceitavam a menção do evangelho prontamente. Ela é mencionada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos de 14 a 40. Lídia. Também é citado na Bíblia a Priscila. Ela foi outra que teve uma função importante, já que ela instruiu Apolo, um poderoso pregador, Ela ensinou algumas coisas para Apolo e depois Apolo cresceu em conhecimento. Está lá registrado em Atos 18, no versículo 24. Muitas mulheres participaram do ministério de Jesus Cristo, como mostra o fato de Paulo haver elogiado 8 delas em suas saudações no último capítulo do livro de Romano. Muitas atuavam como diaconisas. As 4 filhas de Filipe eram profetisas. Está lá registrado em Atos 21, versículo 9. Queridos, nós não temos informação sobre o conteúdo das suas profecias, As profecias das filhas de Filipe. Mas certamente eram mensagens de Deus porque elas eram crentes. É claro que ainda encontramos no Novo Testamento alguns pontos em dúvida com relação ao papel da mulher e a sua função. E o próprio Paulo registra isso. Lá em sua carta, em 1 Coríntios 14, ensina que elas devem ficar caladas na igreja. Além disso, proibiu de assumir posições de autoridade sobre os homens ou de ensinar a eles.
né? Ele escreveu isso lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11. Como a doutrina da igreja reformada hoje é baseada na doutrina paulina, então assim veio a igreja moderna não reconhecer a instituição de pastoras. Pois bem, caros ouvintes, vemos então como era complicada a postura e o espaço das mulheres nos tempos bíblicos. Porém, vemos também exemplo de mulheres corajosas que conquistaram espaço e fizeram histórias com Jesus, né? Antes de Jesus, mulheres que foram usadas por Deus. Hoje, sem Jesus, estão surgindo aí movimentos que dizem estar valorizando e buscando espaço para as mulheres, porém, ao contrário disso, estão desvalorizando-as muito mais. Mulheres guerreiras, mulheres sábias, virtuosas, Deus a agraciou e deu imenso valor ímpar, pois as agraciou também com o dom da maternidade. Não é bom o mundo sem vocês. Parabéns, mulheres guerreiras, parabéns, mulheres de Deus, parabéns a cada uma de vocês. Que Deus abençoe e que a paz seja sobre você e sua família. Até o nosso próximo vídeo.